O Scrum funciona? Para mim não, e eu vou te dizer o porquê. Nesse vídeo aqui eu vou te contar alguns prós do framework, alguns contras, e também te dar algumas outras opções caso ele não esteja funcionando para ti, como também não veio funcionando para mim. Eu sou o Felipe Adamoli, sou sócio da Tech Leads Club, uma comunidade que tem o objetivo de formar engenheiros de alta performance, e no passado também eu fui sócio de uma consultoria, onde eu era Principal Consultant também, e tive a oportunidade de atender mais de 50 clientes, sendo eles desde empresas listadas na bolsa no Brasil, até Big Techs, que eram startups que cresceram bastante. E com isso eu pude ver o Scrum acontecer nos mais diferentes contextos, desde a menor startup early stage até as maiores empresas, e entender como é que ele funcionava nesses diferentes contextos e o que era bom e o que não era tão bom assim. Mas antes de entrar no Scrum em si, é importante entender um pouco do contexto histórico também, sabe? As metodologias ágeis, elas nasceram antes dos anos 2000 ali, e teve muita discussão sobre como formatar esse novo jeito de construir softwares. O Scrum não era a única metodologia naquela época. Por exemplo, tem o XP, que é muito conhecido, Extreme Programming, mas acabou que o Scrum foi quase como se fosse framework vencedor, assim, sabe? Ele foi o que mais se espalhou pelas empresas, ele foi o mais difundido, e inclusive com toda essa coisa, assim, de, cara, tecnologia ser legal, ser o hype em vários momentos, várias empresas que não eram de tecnologia passaram a usar o Scrum também. Então não é raro, por exemplo, aqui na minha cidade tem uma faculdade que faz uma pós-graduação que usa Scrum para gerenciar a obra. E aí pega essa metodologia que vem do software e tenta usar para tocar o dia a dia ali do canteiro da obra. E eu não sei tu aí que tá do outro lado, mas para mim, construir software e construir um prédio são coisas que não tem muita coisa em comum, assim. O problema é que com isso, em vários momentos, a metodologia passou a se difundir e ela foi ficando em certos aspectos mais genérica, assim, sabe? Ela foi ficando algo que é aplicável em software também, mas também que do jeito que tu lê ali o Scrum Guides, do jeito que ele foi evoluindo, essa coisa mais genérica deixa ela menos prescritiva em alguns aspectos e abre espaço para, inclusive, as pessoas usarem de uma forma que não é tão ideal. Então, na minha experiência, acaba que cada empresa pega o que tem no Scrum ali e tenta adaptar ao seu contexto de um jeito que não tem sido muito positivo, sabe? Então, as pessoas se apegam muito ao quê? As cerimônias ali, pô, tem que ter essas 4 cerimônias, tem que ter planning, tem que ter daily, tem que ter refinamento, tem que ter retro. Pô, aos papéis, cara, a gente obrigatoriamente tem que ter um PO, obrigatoriamente tem um Scrum Master e tal. E isso cria toda uma burocracia ali, no sentido de até, pô, tu vai ver um squad de 4 desenvolvedores que vai ter um PO e um Scrum Master ali, sabe? Que, cara, para aquele contexto, muitas vezes não seria necessário. Poderia ser um time que iria se auto-organizar. E se tu pegar lá nos primórdios do Scrum, inclusive, o PO e o Scrum Master não eram cargos, eles eram papéis que os desenvolvedores, inclusive, poderiam ter. Então, pô, eu sou o desenvolvedor back-end desse squad, que eu tenho também o papel de PO, de SM. Então, eu consigo fazer essas coisas a mais porque, cara, cabe dentro do meu dia, sabe? Não necessariamente precisa ser um cargo ali. E isso vai gerando várias disfunções dentro da empresa, sabe? Então, pô, tenho esse cargo do PO e vira a pessoa que cuida do backlog, é a pessoa que levanta requisito e tal. E às vezes até cria um cenário onde o time acha que não precisa mais se preocupar com backlog, levantar requisito, priorizar as coisas. Ele vai ficar numa posição muito passiva ali de tipo, cara, organiza aí, me passa a task, eu pego o task e entrego o task. Então, eu sei que tem muitas coisas que, se tu olhar, elas não necessariamente estão escritas lá no Scrum Guides, que é o que guia a utilização do Scrum, mas é o que virou a prática do dia a dia, assim, sabe? Não dá pra dizer que se é o jeito que é feito no dia a dia, não é meio que o que virou a metodologia, sabe? E se em muitos lugares as pessoas têm a experiência de rodar o Scrum assim, se eu chegar numa empresa e dizer vou rodar o Scrum, as pessoas já vão inferir que vai carregar muito dessas coisas, sabe? Outra coisa que gera muito problema na minha experiência é a questão do time box ali. Então a gente tem um time box fixo, como por exemplo, ali diz que, cara, vai ser de 1 a 4 semanas, se eu não me engano, mas muitas empresas acabam escolhendo qual é o time box. Então, por exemplo, vai ser 2 semanas e nunca adaptando esse time box de acordo com a demanda. Então, sempre vai ser entregas a cada 2 semanas. E principalmente em empresas maiores, isso escala de uma forma que todo o planejamento da empresa, às vezes um planejamento trimestral, semestral, até anual, fica encaixado nisso do time box de 2 semanas. Então, pô, eu planejei meu roadmap do trimestre, que vai ter X sprints, e às vezes as pessoas já tentam até botar pra frente o que deveria ter em todas aquelas sprints ali, sabe? Que é uma coisa que claramente vai muito contra o intuito do desenvolvimento ágil, que é conseguir se adaptar, aprender, inspecionar e ir evoluindo. Claro que tem muitas dessas coisas
coisas que não estão escritas também lá nos Scrum Guides, mas infelizmente é um pouco do que virou a metodologia no dia a dia, e às vezes dá muito trabalho desmistificar isso, porque é o jeito que as pessoas se acostumaram a trabalhar. E aí, em muitos cenários, por exemplo, vai chegar no time ali uma demanda que o time vai olhar e claramente ela tem mais ou menos umas 3 semanas ali, e o time tá rodando com sprint de 2 semanas. Cara, começam discussões intermináveis de tipo, como é que a gente vai partir essa demanda? Vai ficar a primeira parte na primeira sprint, a segunda parte na segunda, mas o que a gente refina tudo isso de uma vez só, ou a gente espera para refinar em partes? O que é a demanda que entra na segunda sprint junto? Quando é que a gente refina isso? Então, começa uma série de discussões que é claro que tem boas práticas, mas é todo um trabalho que não gera valor, sabe? Essa discussão não tá gerando valor pro cliente final, não tá botando nada em produção. Então, eu prefiro ir para um caminho de usar algum tipo de framework que seguir mais pela demanda em si e seja mais leve em papéis, em processos, em obrigações ali, do que tentar engessar muito com o que tem virado o Scrum nos últimos tempos aí. Então, bom, se tu te encontra em algum cenário parecido com o que eu tô falando, eu vou te dar algumas alternativas de como ir para um caminho diferente. Mas a primeira coisa é reconhecer que muitos problemas que tu tem podem estar vindo dessa estrutura engessada e das discussões que vêm dela, principalmente desse jeito que o Scrum tem sido aplicado muito nos últimos anos. O que eu tenho tentado usar nos times que eu liderei nos últimos anos é me guiar muito pelos princípios e valores do Extreme Programming, que é uma metodologia que surgiu lá atrás também nesse movimento do Manifesto Ágil lá, entender os valores e princípios do Manifesto Ágil também. Mas o Extreme Programming, se tu ler o livro Extreme Programming Embrace Change, ele fala muito sobre esses princípios e práticas que ajudam a guiar um time de engenharia de forma efetiva. E tu vai ver que ele é muito específico para times técnicos, diferente do Scrum, que se tu olhar a última versão lá do Scrum Guides, ele já é bem mais aberto e genérico, assim, inclusive pra gurizada poder usar na obra lá, né? O Extreme Programming é bem mais pegado de botar na obra, não é bem simples de fazer o paralelo para botar no dia a dia. Então, cara, pega o Extreme Programming lá, que ele é bem técnico, inclusive a gurizada do XP brinca de falar que, cara, o Scrum é o Extreme Programming sem as práticas técnicas que fazem ele funcionar, sabe? Então, desculpa, pessoal, tô pegando um pouco pesado aqui nessa parte do vídeo no Scrum, eu não tenho nada contra, tem até alguns amigos que usam, tá? Mas pensando assim, quero entender o XP, lê esse livro, vai te dar várias práticas e várias coisas legais para te colocar no dia a dia, pensando bem na parte técnica. E aí, na gestão das entregas, o que eu gosto de usar é Kanban, sabe? Também tem alguns livros como Gestão de Projetos Ágeis com Kanban, da Microsoft e tal, que é bem interessante, que ele explica como tu sai dessas demandas maiores, quebra em pedaços menores e vai entregando de forma gradual e coloca no time muitos dos princípios do Manifesto Ágil lá e do Extreme Programming também, mas com a execução do Kanban de gestão de fluxo ali, sabe? Isso são coisas que eu tenho feito muito no meu dia a dia, mas talvez se tu tá olhando esse vídeo, tu não tenha autonomia para mudar esses processos da tua empresa, sabe? É um primeiro passo tu entender esse problema e às vezes evidenciar pro teu time, mas talvez mesmo evidenciando tu não consiga mudar isso de dizer, vou parar de usar Scrum, alguma coisa assim. Tem uma alternativa interessante que tem várias empresas que estão dando um curso agora que se chama Scrum Better with Kanban, de usar o Kanban junto com o Scrum. Então eu acho que essa é uma boa alternativa também. Dá uma olhada nesse curso lá, que ele explica como tu controla esse fluxo, faz a gestão de fluxo para tu ter entregas mais cadenciadas e num ritmo melhor, mesmo usando o Scrum como uma estrutura mais de reporte gerencial, sabe? Porque se toda a estrutura gerencial da tua empresa se apoia nesses reportes da cadência do Scrum, tu talvez tenha que seguir eles, mas o Kanban pode te ajudar muito na parte de execução com o time mesmo, sabe? Então vale a pena dar uma olhada para isso. E também aproveitando um lugar que tem muitas aulas explicando tanto dessa visão do Scrum quanto de como botar o Kanban assim, é lá na comunidade, lá na Tech Leads Club. A nossa ideia ali já é um conteúdo mais avançado, assim, então normalmente para quem tá a partir do pleno, principalmente sênior, Tech Lead, staff, assim, é quem consegue tirar mais proveito do nosso conteúdo ali, que eu entro bastante em profundidade nas coisas de, cara, como identificar os gargalos do time, como fazer uma boa gestão de fluxo e tal. Tá nesse momento de liderar um time, liderar uma entrega, e principalmente com um pouco mais de autonomia ali, esse conteúdo vai te explicar muito bem o que eu tô querendo dizer aqui de forma prática e bem aprofundada. A gente tem, cara, mais de 30 horas de conteúdo sobre essa parte de entrega de valor, assim, que é sobre como conseguir garantir que o time vai fazer uma boa entrega do que é alinhado ali pra engenharia entregar. Então é isso, gente. Aqui eu deixei alguns motivos do porquê que eu não tenho usado o Scrum nos últimos anos e tenho tentado focar mais nessa gestão de fluxo com o Kanban e também usar bastante das práticas e princípios ali do Extreme Programming. E agora eu quero saber um pouco de
de ti, se tu concorda com essa visão, ou se não, pô, tu curte muito o Scrum, tu tem boas experiências, tu acha que tem um jeito melhor de fazer isso funcionar. Deixa aqui nos comentários qual a tua visão sobre esses frameworks e o jeito de conduzir times de engenharia, para que mais pessoas possam entender outras formas também de guiar os seus times. E se tu curtiu esse vídeo, não deixa de te inscrever, não deixa também de deixar um like nele e compartilhar com aquele teu amigo que insiste muito ali em usar o Scrum, sem perceber que às vezes ele pode estar com os seus problemas ou até atrapalhando a evolução e a entrega do time. É isso, muito obrigado e valeu!